a todos. Bom dia a todos. Eu estou fazendo essa live hoje, dia 30 de novembro de 2020. Lembrando que os números ontem do Covid aumentaram. Então, eu inicio sempre esses vídeos ou com um alerta, né? Sobre se você for sair para alguma atividade, use máscara. Bom, como eu estava falando, o Enem ele foi remarcado para janeiro. Então, como a gente está nesse processo também de esperando a prova da diplomacia, eu queria falar sobre um tópico aqui de 5 minutinhos com vocês. Seria assim, a Primeira Guerra Mundial. E aí, eu queria desejar àqueles que também vão prestar o Enem, vai ficar gravado, aqueles que não conseguiram ouvir, claro, vão ter a chance de entender um pouco desse tema. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, eu vou ter 5 minutos para falar sobre os precedentes, né? Primeiro que a Itália, ela tinha, o norte da Itália era muito desenvolvida industrialmente. Então tinha assim, o Piemonte da Sardenha, né? Que era o centro assim, muito político, mas havia o Sacro Império do Reino Germânico. E essa manutenção de poder não se pôde continuar quando a Itália, que não era nem um país ainda, isso em 1870, começou a pensar em reunificação, de uma unificação, né? Então o reino da Itália começou a pensar nesse problema. Então vamos lá. Houve os setores ligados ali aos carbonários do norte, né? Do carvão à Lombardia. E a Lombardia era a área mais desenvolvida da Itália naquela época. Aí houve também, como a reboque dessa reunificação, a reunificação alemã. Bom, então o que acontece? O Kaiser da Alemanha, na época, era o Guilherme, né? Chamado Guilherme I, e Bismarck já estava já na chancelaria. A Guerra das Sete Semanas, é bom lembrar que é uma guerra entre os francos prussianos. Então, pelo resgate histórico, a gente vai perceber o seguinte: a Alemanha estava passando por um processo de reunificação também. Só que, assim, o que altera o equilíbrio europeu, isso aí é uma interpretação do rompimento do equilíbrio que existia naquela época, principalmente da Inglaterra. A Inglaterra, ela estava saindo, né, rompendo aquele equilíbrio e assumindo colônias na África. Então, como é um tema que pode cair no Enem, pode ajudar vocês. Havia um sistema que eu já falei numa live passada, que se chama Bismarckiano. Por que era chamado assim? Que Bismarck é o chanceler da Alemanha. E aí, quando eles, assim, se completa uma nova pressão, né, com relação ao que tangia a França. Veja bem, na guerra franco-prussiana, a Inglaterra e França, elas vão partilhar a África, né, colonizando ali alguns países. Quem é que vai ficar com mais colônias? Claro, a Inglaterra. Se você olhar no mapa das colônias entre Inglaterra e França, mais a Inglaterra tem um maior número de colônias da África. Então, isso é o que a gente chama da partilha, né, colonizadora do século XIX. Então, gera alguns movimentos de política europeia naquele momento, que a Inglaterra vai sair desse isolamento esplêndido e vai fazer acordos navais com o Japão e tal. Bom, nesse pós né, que na verdade a Espanha ou a França, ela não tem muitos partilhamentos de colônias na África, ela só vai ter o que? O Marrocos. A Alemanha vai colocar o olho em cima do Marrocos. Tanto que a Alemanha teve 3 vezes desembarcado tropas ali naquele protetorado, né? Que era
da França. Então, Marrocos vai se tornar uma questão onde vai ter ali um capítulo à parte. O colapso do sistema internacional na época, o que vai acontecer aqui, nesse sistema que eu falei de Bismarck, de 1890, os livros chegam a dizer que o armamentismo e o investimento vai ganhar contorno nunca antes visto, principalmente pela Rússia. Então, a movimentação da Rússia era um país ainda agrário que recebia investimentos assim, militares e também existia um nacionalismo muito forte, e esse nacionalismo ele vai ter uma rivalidade forçada, né? Uma rivalidade com relação a dentro da Europa e fora da Europa. O que é que a Rússia vai fazer? A Rússia vai fazer uma aliança, né? Fora daquele eixo, que vai dar em 1879 uma chamada dupla, aliança dupla, né? Só que com a entrada da Itália, aí nós vamos ver o seguinte, ou seja, vai ficar a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, essa aliança é formada por esses três. Com a Tríplice Aliança, você tem Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Então, isso vai tratar, né, sobre essas alianças como o segundo sistema bismarckiano. Então, vai ficar russos e franceses, né, assim, voltando em um investimento econômico na Rússia, ou seja, a Alemanha vai ingressar capital na Rússia. Isso vai permitir um início de industrialização na Rússia. E ela tinha também uma questão de os mares da Rússia se congelavam. E quando você tem aquela região ali da Rússia com mares congelados, ela não tinha saída para outras áreas. Então ela vai tentar sair pelo estreito do Mar Negro para o Estreito de Dardanelos. Então essas movimentações que precedem a Primeira Guerra Mundial na verdade o que faz com que a gente vai estudar como a Realpolitik e a Weltpolitik. Então assume-se o investimento com recursos da Alemanha. Só que os investimentos vão escassear. E aí alguns livros vão dizer, principalmente o do professor José Sombra Saraiva, História Moderna, Contemporânea das Relações Exteriores, que diz que a aproximação com os recursos dos franceses vai financiar a Rússia. Então a aliança, que é chamada de Tríplice Entente, ela também vai ter uma outra aliança que é chamada Entente Cordiale, que é a Inglaterra. A Inglaterra não estava produzindo tanto aço como a Alemanha. Veja que a Alemanha estava produzindo muito aço, principalmente da Alsácia-Lorena, que era uma região que já tinha sido, um território que já tinha sido mantido desde a Guerra dos 30 anos. Então o que acontece? A Inglaterra se fortalece porque naquele momento é uma coisa que a gente estuda no ensino médio, mas não entende. A Inglaterra vê a Rússia perder a Guerra da Manchúria, 1905, depois a Guerra contra o Japão, 1906, e aí a Rússia vai se armar com a Sérvia. Na verdade, não é se armar. O povo da Sérvia era um povo eslavo, né? Um povo eslavo. E os russos e sérvios, eles são muito unidos. E eles vão querer a Bósnia-Herzegovina. Na verdade, é só a Bósnia naquele momento. Então, que é dominado pelo outro império, que é o Austro-Húngaro, né? Então, para a gente fechar aqui esse bloco de precedentes da Primeira Guerra Mundial, a dinâmica é que os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, esses antecedentes, eles têm que ser chamados de tensões pós Primeira Guerra Mundial. Então, se alguma questão no Enem cair que existe guerras entre imperialismos, né, ou então assim uma guerra interimperialistas, não colocar como certo, tá? Então, na verdade, existiam várias oligarquias que tinham tensões. O certo é tensões ou quase conflitos interimperialistas. A gente vai estudar isso profundamente e vai ver que é algo muito mais importante, porque a união dos povos germânicos, ou seja, o pan-germanismo, vai entrar agora numa fase que o exército alemão
depois de ter humilhado o exército francês, né, há um tempo atrás, nós sabemos que os franceses vão criar um revanchismo. Esse revanchismo francês é que vai ser a lógica, né? Inclusive tem uma figura que mostra, né, uma mulher francesa sendo carregada por um homem cortando o braço dessa francesa. Então, o que é que acontece? Esse território que a gente acabou de falar agora, da Alsácia-Lorena, que estava sob o domínio da Alemanha, até bom território para a produção do aço, vai gerar, né, assim, um interesse da França querer de volta esse território de carvão, né? Então, a indenização que a França teve que pagar quando perdeu a Guerra dos 30 anos foi justamente desse território. Então, esses precedentes para a Primeira Guerra Mundial mostram que até agora a Alemanha está produzindo muito mais do que a Inglaterra, e a Inglaterra vai perceber esse desequilíbrio, e assim, desequilíbrio de área de influência de poder, né? E aí vai se juntar com a França. Como resultado, vai ter uma superioridade dos recursos econômicos, e aí que vai gerar um conflito, primeiro grande conflito mundial. Bom dia a todos, isso foi para dar um toque a vocês aí que estão estudando história mundial e precisavam desse toque. Eu vou botar assim na descrição desse vídeo sobre esse momento que acontece na Europa entre 1875 até